Bom dia! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de legislação e advertência no design de embalagens. E a gente vai começar com alguns conceitos importantes, depois a gente vai passar para a parte de código de defesa do consumidor e como aplicar as advertências no projeto de embalagens. Então a nossa base vai ser a partir aí do código de defesa do consumidor, né, que ele traz toda a legislação de proteção ao consumidor e fala de algumas determinações para apresentar as informações do produto. E tudo isso é bastante importante para tentar evitar um cenário bem triste que a gente vê de vez em quando, né? Que são essas notícias de acidentes domésticos, principalmente envolvendo crianças que acabam ingerindo algum tipo de produto de limpeza, algum medicamento, alguma coisa que não deveria estar ao alcance dessa criança. Claro que uma advertência sozinha não vai fazer com que essa criança não vá ter acesso a esse produto. É uma medida muito maior, né, que envolve um cuidado em casa, né, não colocar ao alcance, supervisionar as crianças. Mas, enfim, a ideia é a gente tentar trabalhar essas advertências para evitar esse cenário. E aí, por conta desses riscos associados nas embalagens, a gente tem vários pontos no Código de Defesa do Consumidor que regulamentam as informações dos riscos que tem esses produtos e como que esses riscos devem estar explícitos ali na embalagem. Então, ele fala sobre as advertências que devem estar nessas embalagens. A gente vai chegar nessa parte daqui a pouquinho. Antes, para começar, a gente vai falar sobre o que é uma advertência. A advertência ela vai ser uma informação que está relacionada a uma possível consequência negativa de alguma coisa. Então, a advertência, na verdade, ela pode ter três maneiras diferentes de a gente pensar nela. Se a gente for olhar a partir da teoria geral da comunicação, o emissor, ou seja, quem está emitindo essa advertência, para ele, a advertência vai ser qualquer mensagem enviada que vai fornecer informações sobre possíveis consequências negativas de uma ação. Então, ele está passando uma mensagem que tem essas informações negativas, essas consequências negativas. Já no caso da mensagem em si, a advertência ela é qualquer mensagem sobre as possíveis consequências negativas de uma ação relacionadas a alguns critérios estabelecidos pelo seu conteúdo ou pela forma dessa mensagem. Já para quem está recebendo a mensagem, o receptor, a advertência é qualquer mensagem interpretada pelo receptor que apresente uma consequência negativa de uma ação. Essa diferença nesses três pontos de vista pode ser um pouquinho complicado, porque eu posso achar que eu estou passando uma informação de uma coisa que é negativa, que a pessoa vai receber como isso como sendo algo negativo, mas de repente eu não estou respeitando a forma correta de passar essa advertência, ou o próprio receptor pode achar que aquilo não é tão importante assim, não é tão sério assim, e aí acha que dá para ignorar. Então a advertência acaba não tendo o resultado que eu espero que ela tenha. Ok? Então, o próximo ponto que eu quero mostrar para vocês é na prática. O que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês? Essa cena, essa placa, ela apareceu no bairro que eu morava uns anos atrás e eu passava ali de ônibus todo dia e eu via aquela placa e eu não entendia o que era aquilo, né? Eu ficava me perguntando, o que é isso, né? Tem polvos atravessando a rua, algum lugar que vende polvo? Será que é uma sociedade secreta de alguns amigos que tem esse polvo como símbolo e colocaram ali? Não sei. Até hoje eu não sei o que era aquilo. Não demorou muito, a placa acabou saindo dali. Eu tive a sorte ainda de ter feito essa foto na época. Mas eu não sei o que significava. Até hoje eu não sei. E não sei se para você o que passa essa mensagem, né? O que você acha que é essa placa? Mas de qualquer maneira, não importa muito assim, o que queria dizer. Importa o que a mensagem disse. Então, se ela queria dizer que vendia polvo, pode não ter passado a mensagem direito. Então, como é que ela chegou para você como receptor dessa mensagem? Quando a gente então vai trabalhar com advertência, a gente está falando sobre, primeiro de tudo, uma situação de risco. Então, risco é um conceito bem importante para a parte de advertências e legislação voltada ao design de embalagens. O risco é uma possibilidade de um perigo, ou a probabilidade de um perigo. É um conceito que vai ser atribuído a coisas, a forças, a circunstâncias que apresentam perigo para as pessoas e para tudo que elas valorizam. E existe uma escala de risco que inicia com uma situação de risco, então o risco não existe realmente um momento ali de que a pessoa pode ou vai se acidentar ou vai ter alguma consequência negativa, mas existe essa situação, pode ser que aconteça. E não é algo certeiro.
O perigo já é algo um pouco mais crítico, né? E o risco é a situação mais crítica de todas. É porque realmente existe a possibilidade, a probabilidade de injúria ou mesmo de morte da pessoa se ela continuar executando aquela ação que ela está fazendo. Então, é uma escala de situação de risco. E voltando na advertência, a advertência é usada para comunicar sobre os diferentes tipos de risco que estão envolvidos e como que a gente vai conseguir evitar esses riscos. E é legal a gente pensar na advertência usando ela em paralelo junto com outros métodos. Por exemplo, a embalagem de cigarro mostra muito isso, né? Eles trabalham com redundância. Eu tenho ao mesmo tempo a mensagem ali de perigo, né? Enfim, e tem as imagens, que são imagens sempre bastante pesadas, que tentam trazer um pouco das consequências negativas de uso do produto, e aí com isso tentar reforçar, né, que não, sobre o perigo ali de usar realmente, que não é indicado o uso para questões de saúde. Então a redundância é um ponto importante para essa parte aí de advertências nas embalagens. Qualquer advertência ela só vai ser realmente efetiva se ela levar a uma mudança de comportamento. Por exemplo, ano passado eu até poderia falar para você que se você tivesse gripado, resfriado, né, para você tossir daquele jeito que todo mundo já sabe hoje, né, tossir no braço, para você usar uma máscara, mas talvez você não ligasse muito para isso e continuasse com os hábitos que a gente tanto via, né, das pessoas tossindo no ar, assim, sem proteção, as pessoas saindo gripadas para suas atividades normais. E hoje, com essa emergência toda da pandemia, né, tudo isso que a gente está vivendo, houve uma mudança de comportamento bem grande assim das pessoas. Claro que não de todas, né, mas de muitas delas. A gente hoje vê as pessoas usando máscara nas ruas, a gente vê as pessoas tossindo de maneira mais adequada, né, para evitar a propagação da doença. Então, existiu sim uma mudança de comportamento, que talvez não existisse no ano passado. Então, a advertência, esse ano, funcionou. Ano passado não funcionava. E se você ainda não adotou essa nova forma aí, né, de tossir, de se proteger, e principalmente de proteger as próximas pessoas, as outras pessoas, tá na hora de começar realmente a passar por isso. Bom, e para uma advertência levar a uma mudança de comportamento não é tão simples assim, né? Como eu falei, ano passado talvez você não tivesse feito essa mudança de comportamento, mas algo aconteceu que levou a uma mudança nesse ano, em 2020. Então, são 4 estágios para mudança de comportamento. O primeiro deles é a atenção. A advertência ela deve ser notada na embalagem. Não adianta ela estar ali tão escondidinha, letras miúdas, que ninguém vai perceber. Então, eu vou ter que trabalhar uma cor, um tamanho de fonte, eu vou ter que colocar a advertência em uma parte específica da embalagem, mas em algum momento ela vai ter que ser percebida, e tem que ser percebida logo. Então, o próximo ponto é a compreensão. Eu tenho que conseguir entender o que aquela advertência está passando. Ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, tanto em relação ao texto quanto às imagens que ela utiliza. Eu sempre vou ter que pensar no público-alvo daquela advertência, que vai estar lendo aquela advertência, para conseguir projetar ela de forma que essa pessoa consiga entender. Então, aqui no Brasil, eu vou usar uma advertência em português, obviamente, para que o nosso público-alvo brasileiro, né, consiga ler a advertência. E se for uma advertência com uma letra muito miudinha, talvez algumas pessoas já não consigam ler a advertência. Então, sempre pensar em como que esse público-alvo vai conseguir ler, vai conseguir compreender aquela advertência. Próxima parte, crenças e atitudes. A advertência tem que estar dentro ali, de acordo ali com as crenças e atitudes da pessoa que vai ler a advertência. Porque, além de tentar persuadir a pessoa, a advertência tem que fazer com que a pessoa acredite nas consequências daquele risco que ela está indicando. Por exemplo, se eu for numa praia e eu encontrar essa bandeira vermelha, a bandeira vermelha indica ali um sinal de perigo, que aquele mar ali não está para banho. Se eu chegar nessa praia com a minha filha, que tem 1 ano e 4 meses, eu não vou de forma alguma entrar no mar com a minha filha nesse local. Na verdade, teria escolhido até outra praia, não teria ido para aí, mas tudo bem. Por mais tranquilo que pareça o mar, eu não vou entrar ali. Agora, se eu fosse uma surfista, tivesse acostumada com ondas grandes, com mar agitado, talvez eu chegasse nessa praia, se eu chegasse sozinha, eu nem ligasse, eu entraria numa boa porque eu acharia que tá tudo ok. Aquela bandeira vermelha, para mim, para minha crença, para minha atitude de uma surfista exímia, não sou, tá? Não sei surfar, nunca subi numa prancha, mas talvez para mim aquilo ali não tivesse o mesmo valor
do que para mim como mãe da minha filha, que é pequena ainda e que ainda não sabe nadar. Então, tem que estar de acordo com as crenças e atitudes da pessoa. Próximo ponto, motivação. A advertência ela tem que conseguir motivar o usuário a obedecer. Então, para transformar o conhecimento sobre a advertência em realmente uma mudança de comportamento desse usuário. Então, eu, por exemplo, posso fazer uma mudança no momento em que eu aceito que é perigoso sim beber e dirigir depois. Então, eu mudei o meu comportamento e eu já não estou mais dirigindo depois. Eu estou pegando um Uber, pegando um táxi, indo com os amigos, tanto faz. Eu, na verdade, nem bebo. Mas a questão é, houve uma mudança de comportamento ou não houve a partir ali da noção, né, de que é perigoso? Então, chegamos aí nos 4 estágios que a advertência tem que passar, certo? Bom, então agora a gente chega no Código de Defesa do Consumidor. Com toda essa noção que vocês tiveram sobre riscos, sobre advertências, a gente vai falar um pouquinho como isso é aplicado no código. Então, a gente começa com um capítulo que fala especificamente sobre prevenção de danos e sobre a proteção de saúde e segurança. E ali tem um artigo que ele fala como que os produtos e serviços eles não devem oferecer risco à saúde e segurança, além daqueles riscos que são normais, né, que são possíveis, previsíveis a partir do uso do produto. Por exemplo, eu não posso querer que uma faca não tenha qualquer perigo. Ela tem uma lâmina, ela é afiada, ela vai ter algum perigo, algum risco associado. Mas é importante que os fornecedores desses produtos, eles tenham sempre ali na embalagem as informações claras, né, dos riscos que estão atrelados àquele produto. Por exemplo, um produto como um desinfetante, ele é perigoso se for ingerido. Está ali na embalagem dele. Cuidado, pode ser fatal se ingerido. A informação tem que estar sempre bastante visível, né? Tem que estar na embalagem, em algum rótulo, em algum impresso que venha junto com essa embalagem. Ela tem que estar presente de alguma maneira. Eu posso pensar também em algumas estratégias além da própria impressão ali dessa advertência para usar em conjunto. Então, assim como eu tinha a redundância que eu mostrei para vocês na embalagem lá de cigarro, eu posso ter, por exemplo, a redundância em um frasco de um medicamento, em que além de eu ter os riscos ali associados impressos no rótulo, eu tenho essa tampa, né, que vocês já devem ter visto. Eu preciso baixar a tampa, girar com ela abaixada para conseguir abrir. Então, isso é para evitar que uma criança, brincando, acabe pegando esse medicamento e tendo acesso realmente ao medicamento em si, não só ao frasco. Bom, próximo ponto, responsabilidade global. Todo mundo que está envolvido aí com esse produto, com essa embalagem, tem responsabilidade se a pessoa tiver algum tipo de risco, algum dano, na verdade, por conta do uso indevido do produto. Então, se tiver algum problema, né, fabricante, produtor, construtor, importador, todos esses respondem pelo dano causado. Então, um dano por conta de um defeito ou um uso incorreto pela falta de informações adequadas sobre o uso e o risco desse produto. A gente sempre tem que respeitar as regulamentações de cada país, então que informações têm que estar presentes, né, no caso dos produtos importados, e se a gente fala também em produtos, principalmente produtos alimentícios, a gente tem algumas informações bastante necessárias ali, né, informações nutricionais, a tabela nutricional, os ingredientes, fabricante, enfim, tem algumas informações que são necessárias e tem que estar em idioma local. Então, se eu vou no mercado e encontro ali uma marca de chocolate que seja de fora do Brasil, né, em outro idioma, por exemplo, Milka, se eu não me engano, ele é da Polônia, eu não vou não ter acesso às informações. As informações elas estão ali em uma etiqueta em português, então no idioma local. Então tem que estar ali, né, as características do produto, a qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, origem, riscos. As informações têm que estar ali disponíveis de forma sempre bastante correta, clara, precisa e visível. Outro ponto importante que o código coloca é que não pode ter uma redução de valor para o cliente. Como assim? Se eu vou ali comprar um produto e aí ele está escrito na embalagem que vem 57 gramas do produto, eu tenho que conseguir ter ali à minha disposição 57 gramas. Se eu estou comprando do sabor ali cebola e salsa, tem que estar vindo cebola e salsa. Se veio churrasco, se veio original, teve uma redução de valor, porque eu estava esperando uma coisa e veio outra coisa. Então, o consumidor tem que ter
acesso ao que realmente a embalagem ou mesmo um material publicitário indique para ele que ele está comprando, certo? Outra coisa, informação íntegra. As informações elas têm que estar sempre ali prontas para serem lidas, né? Então, por exemplo, vou comprar um queijo. O queijo ele fica refrigerado, ele fica em um ambiente que tem uma umidade, né? Então, eu vou ter que usar um material para essa embalagem que seja compatível ali com esse ambiente onde vai estar o produto. Então, que resista bem ao frio e à umidade. No caso, esse queijo, a embalagem dele é feita em polímero. Então, as informações são impressas diretamente na embalagem do produto, garantindo ali que tem uma resistência nesses ambientes refrigerados, onde o produto vai ser armazenado e comercializado. E agora a gente vai falar um pouco da aplicação realmente no projeto, de toda essa questão da legislação e das advertências. Primeiro ponto a pensar, que eu até já dei uma adiantada, é parte do público-alvo. Então, o público-alvo vai ter que estar sempre, a gente tem que estar sempre em mente ali quem é que vai ler essa embalagem, vai ter acesso a essa embalagem. Se for trabalhar, por exemplo, com um público um pouco mais idoso, pode ser que esse público mais idoso, por questões realmente da idade, tem uma acuidade visual menor, então eu preciso trabalhar com uma fonte, uma boa legibilidade, com um bom tamanho, para que essa pessoa tenha acesso à informação. As informações também têm que ser claras, têm que ser curtas, porque pode ser que essa pessoa já tenha alguma deficiência ali na questão da memória de curta duração, então as informações têm que estar compatíveis com esse público-alvo da embalagem que eu estou projetando. Outro ponto, alarme sonoro. Alarme sonoro é algo que a gente não vai ver muito em design de embalagens, né? Ele é mais presente em produtos, principalmente com interfaces eletrônicas. Na área de embalagens vai ser pouco comum. Mas o alarme sonoro, ele passa uma urgência, ele chama bastante atenção, então logo ele é notado. Agora, além de ser notado, ele tem que ser compreendido. Por exemplo, uma vez aqui em casa, eu estava dormindo, era madrugada, eu estava grávida, e eu acordei com um barulho muito alto, era um barulho de um alarme, e eu não sabia o que era. Cheguei a pensar em alguma coisa, algum equipamento aqui em casa, algum eletrodoméstico que tivesse feito aquele som, não estava entendendo, e depois eu acabei abrindo a porta do apartamento para o corredor, e eu senti aquele cheiro forte de fumaça, e aquele barulho muito alto vindo da rua, né? E eu entendi que era um alarme de incêndio, e eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu deveria descer, correndo, de pijama, tudo, pelas escadas, né? Na hora ali eu pensei em tentar conseguir mais informações, então eu tentei ligar para a portaria, tentei, ninguém me atendia, o porteiro estava ajudando no incêndio na hora, e só depois, quando o alarme parou, que eu consegui contato com o porteiro, quando ele tinha voltado. E teve o alarme sonoro, eu acordei com o alarme sonoro, mas eu não soube o que fazer com o alarme sonoro. O alarme sonoro, ele tem que ser compreendido. No caso, hoje eu sei que eu deveria ter descido. Ninguém desceu, boa parte do prédio nem acordou, mas eu deveria ter feito isso já que eu acordei. E não fiz. Bom, próximo ponto, credibilidade. Tem que ter credibilidade naquela advertência. Por exemplo, se eu leio que um medicamento pode levar uma série de riscos, pode dar, não sei, dor de cabeça, deixar uma série de efeitos colaterais que o medicamento pode trazer. Ok, eu acredito que ele pode trazer isso. Agora, a minha filha tem uma bola de 50 centímetros, uma bola de pelúcia, e essa bola de pelúcia tem escrito nela, não indicado para menores do que 3 anos. E a minha filha brinca com ela já faz um tempão. E eu penso, por que não é indicado? Provavelmente foi por falta de testes, algo nesse sentido. Mas assim, eu não me preocupo com a minha filha brincar com aquela bola, porque é uma bola grande, uma bola de pelúcia que aparentemente não oferece qualquer tipo de risco. Então, para mim, confesso que a credibilidade daquela advertência, ela é muito mais baixa do que a credibilidade que um medicamento passa para mim. Por mais que exista algum risco, mas tem essa questão de diferença da credibilidade que uma advertência de um produto ou de outro pode passar. Outro ponto, cercamento. Quando a gente vai colocar alguma informação na nossa embalagem, quando essa informação a gente coloca ela de forma emoldurada, ela acaba chamando bem mais atenção. Então, principalmente quando essas molduras são molduras coloridas, são molduras grossas, ela acaba sendo mais percebida. Então, é uma boa estratégia para uma advertência. Próximo ponto, a informação ela tem que ser curta e direta. Então, eu tenho que conseguir ler e entender rapidamente. Tem que ser bastante explícita, bastante clara, bastante específica. Certo?
Eu posso pensar também em trabalhar com algumas cores diferentes para poder chamar a atenção para essa advertência. E falando em cores, lembrem que se eu usar, por exemplo, um laranja, ele vai chamar bastante atenção. Mas o preto, na advertência, ele acaba transmitindo a mensagem de que o risco é maior do que o laranja. Então, o preto é usado para um risco maior do que uma advertência que vai estar na cor laranja. Outro ponto é o contraste. Contraste é uma boa dica para a gente aplicar na advertência, para que realmente seja chamada a atenção para aquela advertência, né? Então, a ideia é que a pessoa chegue na advertência antes de chegar no produto. Então, ela lê a advertência antes de usar realmente o produto e acaba tendo algum tipo de risco. Outra coisa bem legal que a gente pode usar são os pictogramas. Os pictogramas, eles são imagens simples, bem visíveis, específicas, que elas são compreendidas com facilidade por pessoas de vários locais. Então, não só aqui no Brasil, mas no Brasil e em outros países, a pessoa vai olhar ali para aquele íconezinho, para aquele pictograma e vai entender que é uma câmera, que é um avião, o que é aquilo. Eles devem ser diretos, a ideia é tentar fugir de pictogramas abstratos e eles, então, a gente olha para eles, a gente já entende, e se isso for aplicado a uma advertência, vai ser um ganho bem legal, né, para a embalagem. Próximo ponto, layout. Eu vou ter que pensar também num projeto de layout que facilite a visualização dessa advertência. De modo geral, né, pensando em uma advertência ali, em vários riscos do produto, é mais interessante trabalhar com a estrutura de tópicos do que uma estrutura de texto contínuo. Ela vai chamar mais atenção, a pessoa vai ler mais aqueles textos curtos, textos rápidos do tópico, do que de um texto contínuo. E a gente tem também algumas palavras que são classicamente utilizadas na advertência e ajudam a transmitir o recado. Então, essas palavras são atenção, cuidado, advertência, perigo, venenoso e mortal. Existe até uma estrutura fixa para a gente trabalhar, para criar essas advertências. E essa estrutura é assim, como nesse exemplo que eu estou mostrando aqui. Eu vou ter uma palavra-chave ali em cima, né, no caso, perigo. Depois eu vou ter a explicação de por que é perigoso, então, no caso, alta voltagem. E depois, as consequências do uso indevido. Então, se eu não me afastei, se eu cheguei ali, toquei, pode matar, cuidado. E aí, por fim, como é que eu faço para conseguir reduzir esse perigo? Então, fique distante. Então, essa estrutura chamou a atenção, falou por que é perigoso, falou a consequência e como lidar com isso, certo? E é basicamente isso, então, que eu trouxe para vocês hoje, essa parte de advertências e legislação para embalagens. Espero que vocês tenham aproveitado bem a aula. Ficamos por aqui hoje. Um abraço.